Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu socorro, te agradecemos pela vida da pastora, do pastor, que infelizmente aconteceu essa fatalidade, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de todos nós, cada um de nós. Então, Pai, eu disponho, estou aqui na tua presença, nas tuas mãos. Faz do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Estamos aqui para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Continua, os irmãos podem sentar. Continuando a série de mensagens que fala sobre a unidade do corpo de Cristo, eu queria ler um texto que está em João 17:21. Oração sacerdotal de Cristo, que diz assim: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, eu já passei por algumas igrejas e há uma grande dificuldade nas pessoas em saber o que significa ser cristão. Eu não digo nem crente, né? Porque, como dizia meu sogro, crente até o diabo é. Ele mais do que nunca, porque ele esteve bem perto. Mas ser cristão é uma coisa que muitas vezes eu tive o desprazer de ver em pessoas atitudes que pessoas que se dizem cristãos, mas as atitudes não coadunam com o discurso. E quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de ser da unidade do corpo de Cristo, para entender o que é ser cristão, tem que saber o que é unidade do corpo. Porque se você prestar atenção, tudo que Deus fez tem uma unidade. O seu corpo é uma unidade, os órgãos que estão dentro do corpo têm unidade. Você tem que ter lá uma alma, um espírito dentro do corpo para ter uma unidade, para que isso funcione. Só que, como a própria Bíblia fala, lá em Gênesis, houve uma desconexão do ser humano com o seu Criador. Ele quis saber, ter conhecimento sobre o bem e o mal. E daí, ele trilhou por um caminho muito longo e muito complexo para chegar e ver o Filho de Deus chegar ao mundo e fazer essa oração ainda. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo tem que entender que o ser humano, o ser humano, Jesus Cristo é o maior. Para alguns de vocês vai soar um pouco estranho, mas o ser humano Jesus Cristo é o maior significado de religião. Religião não tem nada a ver com placa de igreja, com se é seita, se não é. Religião não tem a ver com um sistema religioso que foi colocado no mundo e as pessoas hoje falam: isso é... Religiosidade, por exemplo, se tornou uma forma de ser dentro de um sistema religioso. Mas a palavra religião, a base da palavra religião, a tradução
significa religar. Então, o maior significado da palavra religião está em Cristo, porque Ele veio para religar a criatura ao Criador. Ele é a ponte entre a criatura e o Criador. Ele veio para dizer que você faz parte de um todo. E esse todo foi feito pelo Criador. Então, quando as pessoas vêm para a igreja, quando as pessoas realmente conhecem Cristo, porque assim, o nome Jesus Cristo significa aquele que conduz a salvação. Aquele que conduz a salvação é chamado de Salvador. Por isso que Jesus Cristo é chamado de Salvador. Então as pessoas viviam perdidas como ovelhas sem pastor. E quando ele veio trazer uma mensagem para dizer assim, não é assim. Vocês não precisam estar perdidos, nós temos um Pai. E eu vim trazer uma mensagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quando você conhece a mensagem do Evangelho, você entende que é uma boa notícia, que essa boa notícia é o reino de Deus. E para que você alcance o reino de Deus, você precisa passar pelo Salvador, você precisa passar pela ponte, você precisa se ligar ao Pai através do Filho. Muita gente não entende isso e vive defendendo pontos, criando uma nova religião, criando um novo entendimento por uma coisa que é simples. Jesus Cristo era muito simples. Eu tenho que salientar isso também, que tudo que aparenta ser muito simples, para que seja simples aos olhos do ser humano, ele traduziu uma coisa que é muito complexa para chegar a nós de forma simples. Porque vocês olharem para o nosso planeta, ele é uma unidade. O ser humano vive aqui pela misericórdia de Deus. Porque se fosse um pouquinho mais quente, a gente morreria queimado. Se fosse um pouquinho mais frio, morreríamos congelados. Se a concentração de oxigênio fosse menor, a gente não teria nem força para trabalhar. Se fosse maior, a gente ia ter problemas de saúde. Porque a concentração de gases ia ser maior também. O tamanho da Terra menor seria prejudicial, maior seria prejudicial. Então, o ser humano está inserido no planeta Terra de forma que ele é o lugar perfeito para que você viva. Não adianta querer que você falar que você vai viver em Marte, em Saturno, em Plutão, não adianta, você não vai conseguir, é aqui. Foi feito aqui, foi feito para você aqui. E o Filho de Deus foi inserido aqui de forma divina. Muitas coisas para aqueles que alcançam a mensagem do Evangelho, que buscam, muitas coisas divinas esperam por vocês, coisas sobrenaturais, resolução de problemas sem solução, curas, manifestação espiritual, coisas que vão transformar a sua vida. Mas para tudo isso é preciso conhecer a mensagem do Evangelho e acreditar, ou seja, crer, ter fé. E quando a gente passa a viver dessa forma, coisas começam a acontecer, coisas que são sobrenaturais. Por que a unidade do corpo é importante? A unidade do corpo de Cristo. Por exemplo, hoje nós tivemos essa fatalidade com a nossa pastora, o corpo todo sofre. Todos aqueles que fazem parte do corpo sofrem. Minha mulher já lembrou do dia que nós fomos assaltados 2 vezes. Como é que deve estar a cabeça dela? E assim, quando a gente vê como a gente tem aqui o pai de uma moça aqui da igreja que está internado com problema no coração,
O corpo sofre, o corpo sente. Então, assim, o rapaz que veio aqui na igreja hoje, que contou a história dele, uma história de sofrimento triste, a partir do momento que ele entrou aqui e nós o acolhemos, ele já está fazendo parte do corpo, ele já está se sentindo parte do corpo. Então, a partir do momento que nós entendemos a mensagem do Evangelho como fazer parte de um corpo e que nós estamos ligados ao Filho, que é a videira verdadeira, e o Filho está diretamente ligado ao Pai, e que nós estamos nos preparando aqui para ajudar outras pessoas que vierem para cá. E que as igrejas deveriam ser parte desse imenso corpo de Cristo. E em vez de igrejas ficarem se degladiando uns com os outros, um ficar apontando para outro assim, ah, mas você aceita, ah, e eu sou aceita. Um aceita e o outro aceita, né? Um aponta o outro como seita e o de cá aceita cartão de crédito, Pix, cheque, se existia ainda, que faz tempo que eu não vejo. Mas no mundo cristão não era para acontecer nada disso. Ontem eu estava ouvindo um podcast de um dos donos do Brasil Paralelo, e eu coloquei, a minha mulher falou, ah, eu gostei do que esse cara fala, ele estava falando de metafísica e tudo mais, mas ele deu um show ontem, porque ele estava contando a história dele, falando que ele é formado em filosofia. Por ser formado em filosofia, e filosofia significa mais ou menos amigo do saber, porque filo é saber e sofia é estudo. Então filosofia é amigo do saber, estudo sobre o saber. É a mãe de todas as matérias, a filosofia. Ele, por ser filósofo, ele estava dizendo o seguinte, que ele conheceu São Tomás de Aquino, ele conheceu São Francisco de Assis, e todos esses falavam de Jesus Cristo. Então ele conheceu a Cristo através da filosofia, mas nunca tinha lido o Evangelho. E um dia ele começou a se debruçar sobre o Evangelho. E quando ele começou a se debruçar sobre o Evangelho, o que aconteceu? Ele começou a descobrir que aqueles grandes homens que ele havia lido, de fato encontraram uma mensagem dentro do Evangelho de Cristo, dentro das passagens do Evangelho de Cristo, que mudariam a sua vida para sempre. Eu fiquei impressionado de ver um filósofo pregando o Evangelho, mas sem necessidade de gritar, de impor as mãos. Ele falou assim, olha, o Evangelho ele está incorporado no sistema familiar, ele é a base das boas ações, ele é a base da maneira correta de se viver, porque Jesus Cristo ele não veio para condenar, ele conseguia separar a boa mensagem de dentro de um sistema sociopolítico. Por exemplo, ele deu um exemplo, e esse exemplo é muito bom. Quando querem pegar Jesus Cristo no contrapé, né, e perguntam assim para ele, dize-nos, é lícito pagar o imposto a César? Jesus Cristo nem disse que não, porque senão ele estaria indo contra os romanos, nem disse que sim, porque ele estaria indo contra os judeus. Mas Jesus Cristo consegue, e isso é uma coisa que eu aprendi na teologia, né? Porque quando eu falo isso, tem muita gente que não gosta, mas Jesus Cristo não veio cumprir a lei. Apesar de estar escrito, ele cumpriu a lei, mas a tradução não está correta. Ele veio lançar luz sobre o entendimento da lei. Então Jesus Cristo fala assim, qual é efígie, né? Efígie que eles falam, que está na moeda. Qual que é o rosto que está na moeda?
Aí eles falam assim, o rosto de César. Ele diz, então, dai a César e o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Nós somos de Deus. As almas são de Deus. Então assim, eles não tiveram como pegar Jesus. Por quê? Jesus não veio para condenar. A moça que foi pega em adultério. E que para pegar Jesus Cristo falou assim, essa moça foi pega em adultério, o que devemos fazer? Devemos apedrejar. Mas ele disse uma coisa antes, ele falou assim, o que diz a lei? Jesus disse, o que diz a lei? Aí eles falaram assim, a lei diz que deve ser apedrejada. Aí ele falou assim, então, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí eles foram indo embora e ele disse para a mulher, ninguém te condenou, nem tampouco eu. Ou seja, o entendimento da lei, como disse São Francisco de Assis, mata. Mas o Espírito comunica a vida. Ele não deixou ela ser apedrejada, ele não foi pego, e ao mesmo tempo ele falou para ela, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, através da igreja, sendo Cristo cabeça, as nossas atitudes têm que ser parecidas com a do Mestre. As nossas ações têm que ser parecidas com a do Mestre. Então, quando a gente vê um membro do corpo sofrendo, a gente não tem que virar o rosto, a gente tem que socorrer o membro com ação de graças, com ajuda, não para sair tocando trombeta por aí, mas é porque quando a gente faz o que Jesus Cristo fazia, se toma de íntima compaixão, ou seja, ele é um com aquele que está sofrendo, e o Evangelho nos ensina isso, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É se tomar de íntima compaixão, é sentir a mesma coisa que a pessoa está sentindo, é fazer parte do corpo, é participar do reino, sentir o sobrenatural de Deus em nossas vidas e ao mesmo tempo fazer, convidar, explicar, fazer com que outras pessoas façam parte disso, que seja minimizado o sofrimento das pessoas através da unidade do corpo, porque Jesus Cristo disse assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e meu Pai é o agricultor. Aquele que não der fruto será será arrancado e lançado no fogo. E quais são os frutos que a gente deve dar? Além dos frutos do Espírito, é agir, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas e você faz parte do corpo, você adquire a misericórdia de Deus. E misericórdia, muita gente fala misericórdia, mas não sabe o que significa. Pode repetir outra vez? Oi? O Google perguntou se ela pode repetir. Misericórdia significa, a palavra miseres significa miséria, e cordes é de coração, ou seja, aquele que tem o coração voltado para os miseráveis. E quem são os miseráveis? É aquele que não tem o que comer, o que beber, o que vestir? Não. Uma vez eu ouvi o Augusto Cury dizendo o seguinte: existem miseráveis morando em palácios. É rico, tem 20 carros na garagem, tem a casa de 30 quartos,
tem dinheiro para comprar o que quiser, mas é infeliz. Então, assim, a misericórdia de Deus alcança qualquer um. E quando a gente faz parte em unidade com Cristo e com o Pai, a gente passa a ter essa misericórdia. Não ser parcial, mas sim fazer com que a misericórdia não nos ajude a julgar, mas nos ajude a ajudar. E dessa forma, nós vamos conhecendo o Pai. E nós, a partir do momento que nós vamos conhecendo o Pai, nós começamos a viver a vida eterna aqui. Porque está escrito lá em João, Letícia, se você puder colocar para mim, João 17, versículo 3. Muitas pessoas acreditam que a vida eterna é depois que você morre, encontra com Jesus, né? Mas não é não. Está escrito aqui, ó. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, vida eterna é começar a conhecer a Deus e viver eternamente para conhecer a Deus, porque não vai ser fácil. Uma coisa que não é fácil é conhecer a Deus. A gente vai morrer, vai voltar a viver, porque Jesus Cristo disse assim: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Então, depois que as pessoas morrerem e voltarem a viver, vão continuar conhecendo a Deus. Isso é vida eterna. E a partir do momento que você ingressou aqui, começou aqui, você passou a viver a vida eterna. Eu não me recordo agora de cabeça o versículo. Você recorda, cara? Versículo que fala sobre, acho que foi um soldado que caiu na cova do profeta e caiu morto, caiu na cova do profeta e ressuscitou. O profeta já tinha, tocou nos ossos do profeta e voltou a viver. Então a unidade do corpo de Cristo é importantíssima, porque se você não fizer unidade com o corpo, você não tem a menor ideia do que você está fazendo aqui dentro. Você não tem a menor ideia do que significa viver em comum união, que significa comunhão. E lá na primeira carta, a mensagem de Jesus, depois que os discípulos viveram com ele os 3 anos, a mensagem de Jesus foi simplificada na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de João, Capítulo 1, versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. O 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, ou seja, fazendo coisas que não podem ser trazidas à luz, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ou seja, nós vamos andar, mas podemos errar, mas se confessarmos os nossos pecados, Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E o sangue de Jesus, ou seja, a sua trajetória, eu estou falando do sangue, só o sangue. Eu estou falando de tudo que ele simboliza, uma trajetória, o ensinamento, a paz, a comunhão e tudo que ele ensinou ao longo da sua trajetória para nos trazer salvação. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Então, eu tenho visto inúmeros testemunhos do homem de branco aparecendo eu acho que eu mandei para você, Carlos, um terrorista do Hamas, que depois do que ele fez com os judeus, ele estava atormentado e ele sentiu uma mão no ombro dele e falou assim: eu te perdoo. Aí ele falou assim: não, eu sei que Allah vai me perdoar, mas será no dia do juízo. Ele falou assim: não, eu te perdoo. Ele falou assim: quem é você que tocou no meu ombro e eu me senti perdoado? Aí ele começou a chorar, o terrorista do Hamas. Ele começou a chorar. Aí ele falou assim: quem é você? Aí ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou assim: eu nunca ouvi isso, é lógico, muçulmano. Aí ele falou assim: eu sou Yeshua Yamashia, que traduzido para o português significa eu sou Jesus, o Messias. E ele falou assim: eu me sinto perdoado. Da mesma forma, existem judeus ortodoxos com aquelas tranças enroladas, aquele chapéuzão preto, que não aceita Jesus de jeito nenhum. Jesus é só um profeta. Testemunho desse tipo de judeu, falando que o homem de branco apareceu para ele, Yeshua Yamashia, e ele se converteu, mas ele está quieto na comunidade, porque se ele falar alguma coisa, ele corre o risco de ser rechaçado. Assim também como muçulmanos ortodoxos receberam a visita de Jesus e se converteram, mas ficaram quietos. Por quê? Porque se professarem a sua fé, corre o risco de serem mortos. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo falou assim, está se cumprindo com ele também. Ele falou assim: o meu Pai trabalha até hoje, e Jesus continua trabalhando. Ainda que nós não tivemos coragem de levar a mensagem, ele pessoalmente está levando a mensagem. Então, é o nosso papel fazer com que as pessoas entendam que elas têm que fazer o que Jesus Cristo falou em primeiro lugar. O que Jesus Cristo falou que a gente deve fazer em primeiro lugar? Buscar o reino. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que corre atrás da carreira, perde a saúde e perde a família. Tem muita gente que se dedica ao estudo e ao trabalho, perde a carreira, termina a carreira, mas não tem fé e perde a família. Quando a gente faz unidade com a igreja, com o corpo de Cristo, com a família celestial, que todos fazemos parte, nós encontramos os irmãos na rua, ainda que eles não se vistam de acordo com o que o sistema impõe, mas a gente sabe que ali vai um servo de Deus, ali vai um servo de Cristo, por causa das atitudes dele, porque a luz está sobre ele, e a luz está sobre nós, e a luz está sobre cada um de vocês, porque nós fazemos parte dessa mensagem.
nós entendemos que Deus é luz e que o que a gente fizer pode ser trazido à luz, não precisa ficar escondido. Como eu disse aqui domingo, existe uma condenação. Todos disseram, você vê muito cristão falando assim: Jesus ninguém condena, apesar dele ser o justo juiz, mas ele veio e deixou uma condenação. Ele falou assim: quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, porque a luz veio ao mundo, mas eles preferiram as trevas, porque praticavam coisas que não poderiam ser trazidas à luz. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas fazem que não pode ser trazido à luz, como o próprio Jesus Cristo pregava, o que eu falo aqui para vocês em secreto deve ser pregado sobre os telhados. É a grande mensagem de salvação do ser humano, a condução das almas de volta para o tabernáculo do Pai. É o único caminho de salvação, é voltar para o Pai e reconhecer Jesus como seu Salvador. É só isso. E Jesus fala isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado, e as pessoas que olharem para ele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o conhecimento de Deus para sempre. Então, irmãos, a unidade do corpo, a unidade da igreja, a unidade dos irmãos em Cristo, professar a fé cristã, vai muito além de reproduzir dogmas, de ficar falando: você fez isso, você fez aquilo, fulano anda desse jeito, Beltrano anda daquele outro jeito. Esquece isso, irmão. Busca o reino. Busca o reino, porque a luz vai vir sobre você, vai resplandecer, e como muito bem lembrou a irmã Edilene ali na nossa conversa, nós vamos transbordar vida para as outras pessoas. Então, nós temos que agradecer a Deus todos os dias por ser alcançados por essa mensagem, porque muitos países nem Bíblia podem ler. Tem pessoas que têm pedaços de versículos guardados na carteira, porque não podem ter Bíblia. Tamanho o prazer que eles têm nos países onde os cristãos são perseguidos. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de fazer parte do corpo, pela oportunidade de sermos unidade com Cristo e com o Pai. E que os seus ensinamentos façam parte da nossa caminhada cristã todos os dias. E que a nossa vida eterna, ou seja, o conhecimento de Deus, arda no coração de todos. Tenhamos essa vontade de aprender sobre Deus, conhecer a Deus, conhecer Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, pela tua comunhão conosco, pelos teus ensinamentos, por lançar luz sobre os nossos pensamentos, para que nós possamos entender que o pecado sempre ronda a nossa porta, mas nós temos escolha, porque nós aprendemos a tua palavra, porque a tua palavra encarnada, que é Jesus, nos orientou como devemos caminhar, porque está escrito lá em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós somos sarados.
E todos os dias carregamos a nossa cruz, porque nos foi ofertada através do seu sacrifício, Pai. Obrigado por mais essa noite, obrigado por nos guardar até aqui. Obrigado por estar conosco, por nos ajudar todos os dias. Obrigado por nos orientar. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, sempre presente. Obrigado pela Tua companhia, porque está escrito: estarei convosco até a consumação dos séculos. E isso tem acontecido. Apesar das situações difíceis, das aflições, a Sua companhia permanece conosco. Leva-nos em paz para casa, Senhor. Alcança as pessoas que estão enfermas e que precisam do Seu toque, precisam da Tua unção, precisam Te conhecer melhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço.